Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma mistura curiosa, os heróis noventistas da Wildcats, com o roteiro do primoroso Alan Moore, o homem por trás de Watchmen, V de Vingança e muitas outras obras icônicas dos quadrinhos, resolveu reinventar a equipe de super-heróis da Image, da Wildstorm e da DC Comics agora, né? Mais detalhes depois da vinheta. Bom, se tem uma coisa que os anos 90 nos entregaram aí como legado, justamente a era Image, né? E nessa era Image, cada super desenhista da época resolveu criar lá o seu próprio universo, seu próprio estúdio, suas próprias personagens. E um dos grupos mais emblemáticos daquela época foram os Wildcats, uma equipe de super-heróis que misturavam aí diversos elementos que a gente já vinha conhecendo tanto na Marvel quanto na DC, só que apresentavam uma proposta um pouco mais visualmente dinâmica, narrativamente mais explosiva, né? Então essa equipe surgida lá nos anos 90 teve seus altos e baixos, seus momentos de glória e seus momentos de ostracismo, até que em um determinado momento o pessoal lá resolveu convidar o Alan Moore para escrever essa série. E esse quadrinho, ele nos proporciona justamente uma experiência diferenciada, né? No sentido de que tanto o Alan Moore quanto os desenhistas, e aqui no caso o destaque vai para o Travis Charest e o Kevin Maguire, eles conseguiram elevar a qualidade das histórias e o conceito dos personagens a um patamar diferenciado. Eu digo isso com base assim em um conhecimento bastante superficial, porque pouca coisa dos Wildcats chegaram aqui no Brasil, né? Tiveram inicialmente uma série pela editora Globo, depois a gente teve alguns especiais, eu acho que pela Abril, inclusive o especial de uma saga chamada Tempestade de Fogo, e é justamente nessa saga Tempestade de Fogo que acontecem os eventos anteriores a esse arco, a essa fase que o Alan Moore escreve aqui. O que acontece então, Daniel? Acontece que a gente tem nessa edição já um texto introdutório produzido pelo Mário Luiz Barroso, onde ele não só explica o que aconteceu anteriormente, mas também quem é cada um dos personagens e cada uma das equipes que tem aqui a sua dinâmica envolvida nesse arco que o Alan Moore se propõe a escrever, né? Wildcats por Alan Moore é uma edição em capa dura com 392 páginas e o preço de capa da Panini é R$ 169. Acontece que ela está em oferta já há alguns dias. Na Amazon você encontra por R$ 105. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo caso você se interesse. Esse quadrinho é um daqueles casos onde muita gente pode torcer o nariz. Ah, mas Wildcats, poxa, Alan Moore escrevendo isso, e é aí que está a riqueza da coisa. Você se propor a ler algo independente da opinião alheia. A passagem do Alan Moore por esse título coloca os personagens em um lugar onde eles nunca estiveram antes. O destaque de ter um dos maiores escritores das histórias em quadrinhos trabalhando em uma equipe. Obviamente, esses personagens ganharam um patamar e um nível de desenvolvimento diferente do que eles vinham tratados. Mesmo personagens rasos ganham aqui um novo significado, ganham muito mais coerência na sua existência. O Marreta, que é um brutamontes, que cresce de tamanho, que é uma mistura de Hulk com Coisa, com o Gigante, ele conseguiu ganhar todo um background para ele. A Devota ganha quase que uma
se torna quase que uma versão assassina e fria da própria Mulher Maravilha. O Espartano, que é um androide que tem poderes similares ao do Superman, também consegue ser muito mais bem explorado aqui. O que eu estou querendo dizer é que um quadrinho de super-herói ele pode ser explorado de formas muito mais amplas. E mesmo a ideia que às vezes alguns personagens são ruins, elas caem por terra quando um bom escritor pega para trabalhar esses mesmos personagens. Se interesse. Aqui a gente tem um quadrinho que ele é genuinamente de ação, mas o Alan Moore conseguiu ir além. O que temos? Temos uma equipe que foi dada como morta e está no espaço rumo ao planeta natal do Emp, que foi o responsável pela criação dos Wildcats. Esse planeta, o planeta Care, ele vivia em guerra com uma outra espécie, né? Os Demonitas de um lado e os Querubins, que eram os mocinhos, do outro. Acontece que essa equipe que foi dada como morta e está indo em direção a esse planeta vai encontrar uma realidade muito diferente daquela que eles imaginavam. Eles vão perceber que a guerra pela qual eles lutavam já acabou faz muito tempo e o pessoal daquele planeta não se deu nem ao trabalho de avisar que a guerra tinha acabado. Essa guerra entre raças se espalhou por toda a galáxia, por todo o universo, e quando ela foi finalmente vencida, o pessoal resolveu comemorar e resolveu dar seguimento em outras frentes. Os governantes de Kera não se deram ao trabalho de avisar os postos avançados do final da guerra, e muitos dos seus postos avançados continuavam em batalha, como a Batalha da Terra, que os Wildcats vinham travando. Enquanto isso, na Terra, um Majestic resolve montar uma nova equipe de Wildcats, e essa nova equipe ela é composta por personagens marginais, por personagens secundários, por novos personagens, e aqui o Alan Moore mostra que compreendeu muito bem o senso da equipe de ser personagens que misturavam ali muito da tecnologia que os anos 90 acreditavam que seriam do futuro, com a ideia de ciborgues super avançados, e também outros personagens que pareciam diretamente saídos de um Ctrl+C, Ctrl+V de alguns que a gente conhece tanto na Marvel quanto na DC Comics de outras escolas, né? A mistura toda nos rende uma excelente saga de super-herói com uma escrita extremamente sofisticada e uma arte poderosa. A gente vai conhecer a origem dos personagens clássicos como a Devota, o Marreta, o Emp, e também vai ter algumas reviravoltas em relação aos personagens novos. Então é um quadrinho que ao mesmo tempo ele respeita o cânone do que vinha sendo produzido anteriormente na equipe, mas insere novos elementos e enriquece essa narrativa com aquilo que o Alan Moore consegue fazer de melhor, ser sutil na escrita e no desenvolvimento de uma história de longo prazo, com bastante coisa sendo colocada em segundo plano, desde questões relacionadas ao papel das inteligências artificiais, como discutir o papel das classes sociais através de um planeta alienígena que oprime aqueles que foram derrotados na sua guerra. É uma forma interessante de você abordar uma equipe que até então era vendida como tiro, porrada e bomba, né? A gente vai ver que os personagens são muito mais do que apenas lutadores dispostos a trocar socos e resolver seus problemas com a linguagem da violência. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não conhecia ou não sabia de Wildcats por Alan Moore, ficou sabendo aqui. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Um forte abraço e até a próxima.